Em Princípios de Vida 1. Você não está na sala errada, não se preocupe. E não acessou o link errado também. Essa é a nossa segunda aula. Sejam todos bem-vindos. E aqui já começo com algumas observações. Na aula passada, nós falamos sobre a apostila. Quem está com a apostila aí? Levanta aí a apostila, balança aí. Parece o carnê da felicidade, né? Só os velhos riram, os jovens não sabem nem o que é isso. Nós dissemos que o gabarito estaria disponível no site, não é verdade? Nossa, vocês foram ao site conferir, não é verdade? E não estava lá! Que coisa, não? Como a vida é. Infelizmente, não será possível disponibilizar o gabarito no nosso site. Porém, conversando com o Renan sempre com um coração amável e louco por vocês, ele falou assim, não, no site não dá para colocar, mas eu vou colocar nas paredes. Então aqui nessa sala, se você olhar para as paredes do fundo, você vai ver lá vários gabaritos. Então você pode conferir se faltou uma palavra para você na última aula ou não faltou. Agora o seu coração está mais tranquilo, né? Estava aflito. Você não ia prestar atenção na aula de hoje, não é verdade? Mas agora você vai e eu vou cobrar. Então, saibam, não terá no site nenhum gabarito e nós colocaremos aqui para vocês conferir sempre a posteriori, tá bom? Você que acompanha online, Deus abençoe. Pede para alguém daqui tirar foto e mandar para você. Na aula passada a gente viu uma série de coisas importantíssimas que fundamentam tudo o que a gente vai aprender nessas próximas aulas. E eu sei que você, aluno CENIB, você sempre está com a sua Bíblia em mãos, não é verdade? Levanta aí para eu ver. Maravilha. Todo mundo com a Bíblia em mãos. Quase todo mundo. Sua apostila e também um caderno de anotação, não é verdade? Diga sim ou não. Sim, é isso mesmo. Então, cultive esse hábito de ter o caderno para anotar também coisas importantes. Porque, às vezes, a apostila ela aborda bastante conteúdo, mas tem coisa que é para a sua vida. E você sabe que aquilo você precisa trabalhar e você faz a anotação um pouco mais detalhada para você mesmo. Tá? Eu sabendo que você é um aluno CENIB que tem Bíblia, caderno de anotação e apostila, eu falei, se eu começar a segunda aula fazendo perguntas para eles sobre a primeira, eles vão acertar tudo, não é verdade, sim ou não? Aí já foi mais fraco. Eu senti assim uma insegurança, mas não precisa, vamos todo mundo dizer todo mundo junto, vai, sim, sim! Eu sabia disso, eu não falei para vocês aí, projeção? Então é o seguinte, eu trouxe aqui algumas perguntas extremamente fáceis. Eu até falei, Renan, não está muito fácil não, bora colocar coisa mais difícil. Ele falou, não, André, está ótimo, eles vão acertar tudo. Bom, eu acredito nele e eu acredito em vocês também. Então, primeira pergunta, pode jogar aí. Qual é a definição de princípio? Letra A, regras que regem a vida. Letra B, normas de um indivíduo. Letra C, conduta de um grupo social. Calma, pense um pouquinho. Eu vou já perguntar e todo mundo responde junto. Qual é a alternativa correta? Letra A, exatamente. Perfeito. São princípios de vida, são princípios que regem a nossa vida. Deus colocou para que a gente soubesse como viver bem. E elas são verdade, independentemente se você acredita ou não. São como a gravidade. Uma hora, ela te puxa. Então é bom a gente compreender esses princípios. Segunda, onde nós conseguimos encontrar os princípios de Deus? Letra A, lendo livros de autoajuda. Só se for em inglês, em português não serve, né? B, estudo bíblico
e meditação sobre um grupo de versículos do mesmo assunto. Ou letra C, pesquisando leis para cumprir. Nem precisa de tempo para pensar, não é verdade? Qual é a alternativa correta? Letra B, exatamente. Você vai encontrar fazendo o estudo da Bíblia e a meditação. Quem está online, que não sabe o que é meditação, a gente não está falando de esvaziar a sua mente, não. A gente está falando sobre pegar um versículo bíblico, entender, memorizar, tirar lição, tomar uma decisão e compartilhar com Deus. Isso é o que a gente chama de meditação na palavra. Perfeito? Terceira pergunta. Um problema tem vários níveis que precisam ser examinados. Quais são esses níveis? Vamos lá. Letra A. Problema circunstancial e causa desconhecida. Letra B. Problema raiz e causa raiz. Ou letra C. Problema original sem causa superficial. Esse precisa pensar um pouco, né? São muitas palavras complexas, né? A alternativa correta qual é? Letra B. Acho que esse grupo aqui foi mais intenso, né? Mas não se preocupe, eu vou explicar. Problema raiz e causa raiz. A gente falou na primeira aula que às vezes a gente vê um problema acontecendo, a pessoa relata um problema. Eu estou com um problema nisso aqui. Só que esse é o topo do iceberg, é só a superfície. O problema real está mais a fundo. Às vezes um problema de desobediência, ele está enraizado em um problema de medo, de não confiar naquela autoridade. Então a gente precisa entender qual é o problema raiz e também precisa entender qual é a causa daquele problema raiz. Isso aqui é muito interessante porque esse tipo de análise é feita em todas as áreas. Durante muito tempo eu fui auditor da qualidade e a gente fazia análise de causa raiz, Ishikawa, árvore de decisão e etc. Então a gente percebe que isso é importante também espiritualmente falando. Entender o problema raiz e a causa raiz daquele problema. Nossa autoimagem, pergunta número 4. Nossa autoimagem é formada por gestos, comentários dos outros na infância, meios de comunicação e professores. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Diga para mim. Gente, calma, eu ouvi errado. O microfone está com problema. Pode aumentar o volume um pouquinho? Essa afirmação aqui, nossa autoimagem é formada por gestos e comentários dos outros na nossa infância, meios de comunicação e professores. Isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Isso, era o microfone que dava problema. Verdadeiro. Lembra que a gente falou, né, como os outros te veem na infância, isso vai construir a sua personalidade, o seu caráter. Lembra disso? Lembra que eu falei do Tamagotchi? Todo mundo tinha um Tamagotchi, eu tinha que ter um Tamagotchi também, lembra disso? André, eu quero Tamagotchi. Poxa vida. Esquece. Quinta. Princípios nos mostram o ponto de vista e a vontade de Deus para a nossa vida. Assim, os problemas surgem quando não há violação, quando há violação dos princípios por. Lembra, nós falamos de violação dos princípios e tem dois tipos de violação, certo? Mais comuns de acontecer. Então, quais são esses dois tipos? Letra A, ignorância ou rebeldia. Letra B, falta de amor a Deus. Ou letra C, falta de disciplina. Qual é a resposta correta? Qual é a resposta correta? Ah, exatamente, ignorância ou rebeldia. Então, geralmente, você vai desobedecer, você vai violar um princípio desse, porque você não sabe da existência do princípio. Esse é um dos fatores. Eu não sabia que não podia fazer. Ou você sabia e deliberadamente você decidiu não fazer da maneira correta. Fazer do jeito que você queria, do jeito que você achava que era a melhor forma. E não como Deus disse que era para fazer. Viram só? Acertaram todas.
Renan, já pode considerar todos eles aprovados nessa matéria. Porque conhecendo esses princípios, você vai ter uma base sólida para não violá-los. Quem aqui gosta que alguém mande na sua vida? Quem aqui gosta? Ninguém, né? Tem um ali que levantou, acho que ele nem entendeu a pergunta. Tamo junto, tamo junto. Ninguém gosta, né? Sabe, isso não é novidade. Não é da geração de hoje, né? Hoje a gente usa muito esse termo, né? Geração de hoje. Mas isso aí vem lá de trás, ó. Isso aí é desde sempre. Que ninguém gosta que apontem o dedo pra gente, mandem a gente fazer alguma coisa. Ninguém gosta disso. Ontem, eu estava com o Arthur, meu filho, né, pequenininho, ontem. E aí, tem 4 anos. Aí eu peguei na mão dele para atravessar uma rua lá. Aí segurei na mão dele assim, ele, bora, Arthur, ele. Sai, pai. Larga minha mão. Aí eu, sim, meu irmão, o que foi? Eu já sei atravessar a rua. Aí ele tem medo do barulho do escapamento de moto, né? Aí, já sei, pai. Aí veio uma moto, ele correu para mim. Isso é instintivo, gente. Isso vem com a gente, é natural. A gente já nasce com essa tendência a ser rebelde. A gente já nasce com essa tendência ao mal. E a gente já sabe também de onde vem isso. Não vem da geração de hoje, não vem das gerações passadas, vem lá da primeira, lá do Éden. Lá quando Adão e Eva decidiram negar a Deus. Rebeldia significa fazer do meu jeito, não aceitar o que Deus falou para a nossa vida. Achar que o meu plano é melhor que o dele. Isso é rebeldia. E foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. E a gente sabe no que deu. E isso influencia e reverbera e respinga na gente até os dias de hoje. Todo mundo já nasce com essa tendência a ser rebelde. A gente não quer que ninguém mande na gente. A gente não quer que ninguém nos ataque. A gente não quer que ninguém aponte o dedo na nossa cara. E às vezes isso é nos mínimos detalhes. É nos princípios básicos. Eu tenho a minha outra filha, né? A Ayla, são os dois, a Ayla e o Arthur. A Ayla tá internada esses dias, e aí o meu pai, querendo agradar, ele foi levar uma comida para ela. Não, que rapaz, o hospital é muito chato, é muito ruim, e come mal, tem que comer o que ela gosta. Aí comprou chambinho, iogurte, não sei o que, queijo, presunto e não sei das quantas. Chegou lá com 3 sacolas. Tá aqui, bebê. Aí eu falei, pai, e a nossa autoridade aqui do hospital com a gente? Hoje eles são nossa autoridade. Não dá pra gente passar por cima, não, bota aqui na bolsa e tal. Meu pai não é cristão. Não, bota aqui na bolsa e tal, não sei o quê. Entra aí, dá pra ela, minha neta, pô. Falei, a gente não vai, pai. Não dá pra dar. Pode ficar ruim, pode ficar pior. Pode atrapalhar o tratamento. E outra, eles são nossa autoridade. Nesse momento eles são. O que eles disserem, claro, se tiver baseado no Senhor, a gente vai aceitar. Simples assim. E no caso da alimentação, também é uma autoridade. Percebe que é nos mínimos detalhes. A gente poderia falar por muitas coisas, e vamos falar durante essa aula, mas às vezes é no detalhe, no dia a dia, no corre-corre, quando a gente está agoniado, a gente quer passar por cima também das nossas autoridades. Quem não segue esses princípios que Deus já colocou na nossa vida, que Ele já escreveu para a gente, já estão aqui para a gente seguir, quem não segue esses princípios, acaba indo para a lona, usando um termo aí do boxe,
É quando o boxeador, ele tá aqui com a guarda levantada, ele baixa a guarda, ele para de meditar, ele para de orar, ele para de amar uns aos outros. E ele baixa a guarda e cai, e vai para a lona. Sabe o adolescente? Todo mundo aqui já foi adolescente, né? Só tem 15 mais aqui na sala. Ou é adolescente, ou já foi adolescente. E quando a gente fala sobre autoridade, cara, o adolescente ele começa logo ele dá uma agonia, né? Parece que ele tá alérgico, né? Dá uma coceira. Não, autoridade, veja bem, mas no meu quarto, tu é doido, é? Ninguém entra no meu quarto. Cadê a minha intimidade? Cadê a minha... Como é que é o nome? Até esqueci. Privacidade. Que privacidade? Arranca essa porta daí, tá doido? É? Privacidade. Cadê? Peraí, autoridade também não é assim, não. Essa fase da adolescência é uma fase que é muito balançada sobre a autoridade. É uma fase que a gente fica se perguntando, por que esse pessoal manda em mim? O que eu tenho que fazer? Eu lembro que uma das minhas últimas e boas surras foi aos 14 anos, né? Cara, já estava quase o tamanho do meu pai, e quando ele me chamou, assim, falou, Bebe, tu vai apanhar, então não sei o que, isso aqui. E deu mesmo, né? Cara, eu fui pro meu quarto assim, eu falei, eu vou sair de casa. Hoje. Eu pegava o travesseiro assim, vou me matar agora. Aí durava 10 segundos. Não, pra que isso? Eu vou viver. O adolescente é muito inconstante, né? Ele vai falar, agora eu vou fazer. Vou fazer mais não. E fica nessa montanha russa. Essa fase é muito oscilante na nossa vida. Isso não é coincidência, gente. Satanás também sabe disso. Por isso que existem programas de TV especificamente para esse público. Por isso que existe música, né, aos montes sobre isso. Que é você que tem que correr atrás da sua vida, que é você que é o centro, que é você que importa. Bilhões de músicas assim. Filmes, vários também. Satanás sabe. Ele não perde tempo, ele sabe que o jovem é uma presa fácil. Agora, nós adultos, a gente também é rebelde. Só que a gente usa uns termos melhorados. A gente já, por ser adulto, a gente já fala, não, isso aqui eu consigo resolver. Ninguém se mete. Problema meu, eu resolvo. A gente usa outros termos para dizer que a gente também é rebelde. Eu lembro que logo quando eu entrei num GA, aqui na igreja, uma pessoa falou para mim bem assim, cara, tu tá numa igreja fantástica. Aqui tu vai ser amado, tu vai amar, mas deixa eu te falar uma coisa, tu precisa deixar que as pessoas entrem na tua vida. Ou seja, tu precisa ser amado, deixar ser amada. Porque se tu não deixar, se tu não quiser, mano, é melhor sair. É melhor sair. E isso também é um detalhezinho de rebeldia. Porque a gente ama, a gente quer fazer, mas quando alguém vem nos amar, a gente fala, quando alguém vem entrar na nossa vida, perguntar alguma coisa ainda mais profunda, não, tá tudo bem, mano, tudo tranquilo, manda um legalzinho no WhatsApp. Tudo certo, mano, semana top, e a tua semana tá destruída. Isso também é rebeldia. O seu irmão está querendo cuidar de você. A diferença é que o adulto ele esconde melhor essa rebeldia. E a Bíblia ela não trata a rebeldia como fraqueza. A Bíblia ela não trata rebeldia como dificuldade. A Bíblia ela trata a rebeldia como pecado. E um pecado sério, um pecado grave.
que tem consequências. Saul se rebelou contra Deus, perdeu o seu reinado e muito mais, que vamos já comentar. Sansão, cara, um homem separado para Deus, uma vida para Deus. Sansão era incrível, até se rebelar contra Deus. E no final da sua vida ficou cego, virou palhaço para os outros, e não cumpriu o propósito total de Deus para a sua vida. A rebeldia, ela nunca termina bem, gente. 1 Samuel 15, 23, diz que, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Isso aqui não é exagero, gente. Feitiçaria, você está negociando com o cão. Rebeldia, você está abrindo mão da proteção de Deus, você está deixando de ser cuidado por Deus, e está dando uma brecha desse tamanho para o cão. Feitiçaria e rebeldia, no final, acaba no mesmo lugar. É por isso que quando Jesus subiu no monte, você já ouviu as bem-aventuranças? Quem já ouviu? Pronto. Quando Jesus sobe ao monte, qual é a primeira qualidade que ele fala para o povo? Vocês lembram? Um com Deus. Qual é? Pobreza de espírito. Porque o pobre de espírito, e eu estou falando de autoridade, e quem não obedece à autoridade é rebelde. O pobre de espírito é aquele cara que é submisso às autoridades. Só que falar isso hoje em dia é um absurdo. Como que eu vou ser submisso àquela pessoa mais jovem que eu? Como eu vou ser submisso àquela pessoa que está menos tempo no trabalho que eu? Como eu vou ser submisso à mulher lá no trabalho que ela é chefa? Como? Isso na geração, vou voltar para a geração do Abebe. Essa geração que vive hoje não aceita autoridade. Não quer ser submisso a ninguém. Eu trabalho no tribunal há 11 anos. Todo dia chega a gente falando assim: é o meu direito, Renan. Eu quero. Doutor, eu quero para hoje. Doutor, será que já dá para fazer essa sentença? Doutor, já dá para fazer isso? Mas tem que ser agora. Aí vem a outra parte e fala o quê? Não, doutor, esse direito é meu. Tem que ser no meu tempo. Eu quero agora. Todo dia. Por quê? Porque a gente vive numa geração, Osian, que é meu. Eu quero. Tem que ser logo. Tem que ser para ontem. E ser pobre de espírito é uma fraqueza para o mundo. Só que aí vem Jesus e fala o seguinte: você quer ser feliz? Quem aqui quer ser feliz? Mas dá um sorriso. Eu quero ser feliz. Se você quer ser feliz, meu irmão, submeta, se submeta. Pega o volante da sua vida e entrega para Deus. Sabe quando você está no Uber? E às vezes o Uber pega um caminho, vai para a direita, vai para a esquerda, e tu não sabe para onde está indo. Às vezes é assim com Deus. Tu tem que sair, Elias, do motorista e para o passageiro. É difícil para o ser humano entender isso. É por isso que é a primeira qualidade. E veja bem, se você não cumpre a primeira, dificilmente você vai correr atrás das outras qualidades. Não é à toa que é a primeira, ser pobre de espírito, ser submisso. Aí na sua apostila está assim, ó. A autoridade sempre existiu e sempre existirá, até no céu. Não é consequência do pecado. Para chegar no céu, irmão, você tem que obedecer às autoridades.
Porque veja bem, quando a gente tira um momento para pregar o evangelho para alguém, a gente não quer que a pessoa apenas aceita Jesus como Salvador, mas como Senhor. Esse é o problema do Brasil. Eu estava vendo uma pesquisa ontem, Eusian. Olha para mim. 83% do brasileiro se considera cristão. Tu sabia dessa? 83%. Por que o Brasil é assim? Top 10 de corrupção, top 10 de pessoas de ansiedade, suicídio, assassinato. Não bate. 83% diz que é cristão e o Brasil é assim. Por quê? Aí a gente começa a analisar que o povo aceitou Jesus como Salvador. É o cara que pagou os meus pecados, ilegal, e voltou da morte, e ressuscitou, e tem poder, mas mandar na minha vida aí já é demais. Não, mandar... Jesus, calma lá. Salvador, legal. Agora mandar na minha vida como Senhor, aí é outra história, irmão. E Deus quer que você aceite Jesus como Senhor e Salvador. Isso é difícil entender. A Bíblia fala que Senhor é o cara que manda, é o chefe, é o patrão. Será que você, hoje, tem deixado Jesus mandar na sua vida? Semana passada, porque assim, às vezes, a gente quer resolver tudo com as nossas mãos, né? Não, Renan, eu resolvo. Não, eu sei fazer. Não! Semana passada eu estava com o Bernardo, meu filho de 4 anos. Aí ele estava tentando abrir um pote, Elias, de mel. Sabe aqueles potezinhos de vidro? Aí ele... Aí o rapaz, me dê isso aí, deixa eu abrir isso aí, filha. Não, papai, porque eu sou Homem-Aranha. Aí o rapaz, me dá isso aí, me dá, filho, me dá isso aí. Aí ele, não, que eu vou abrir. Aí teve uma hora que ele cansou. Aí ele, pega, pai. Aí eu... Ele cansou, ele se estressou. E às vezes, a gente está que nem o Bernardo. Não, eu vou resolver. Não, vai ser comigo. Não, deixa. E estressa todo mundo. E perde tempo. E às vezes, só tem que entregar o pote de mel para Deus. Pega, Deus. É difícil entender isso aqui, autoridade. Submissão. É sobre isso que a gente está falando. Eu gosto do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 21. Verso 6 diz assim: o seu Senhor o levará perante os juízes. Escuta essa aí. O seu Senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Em Êxodo, o cara para ser escravo, ele falava assim, ai, tá, eu não aguento mais a minha vida, eu quero ser mandado por alguém. Aí ele vinha, pegava o brinco e fazia assim, put, furava. Aí dizia assim, Senhor, agora eu sou teu. Essa era a marca que o escravo fazia. Quando ele furava a orelha, ele virava escravo daquele senhor. Estou falando para você furar a orelha, tá? Mas a marca você precisa ter, que é qual? Submissão. E aquele escravo, quando ele virava escravo, ele fazia tudo que o Senhor mandava, mas o Senhor dava tudo para ele. Alimentação, acomodação, casa, tudo ele tinha. Então era uma troca. Você dava o seu serviço, a sua vida, e Deus cuidava de tudo. Era assim lá no Velho Testamento. E é assim que tem que ser nos nossos dias hoje.
Mas não é ser só submisso a Deus. Se você quer ser, meu irmão de casa, se você quer ser submisso a Deus, você também precisa ser submisso às autoridades que Ele colocou. Eu estava chegando aqui hoje na igreja. E aí o cara do estacionamento, vem. Aí o rapaz do Uber parou na vaga do pastor Davi. Aí ele, meu irmão, não pode. Aí desceu o pessoal. Meu irmão, siga reto lá até o final para pegar ali a curva e sair lá no final. Aí o que ele fez? Deu a ré, virou ali mesmo. Aí o cara do estacionamento, amigo, não pode. E foi embora. Creio eu que ele não tem Cristo. Mas é difícil esse negócio de autoridade. É ontem que eu falei com o jovem. Cara, jovem, eu me amarro de jovem, cara. Falou assim, não, o papai não deixa mais eu vir para a igreja essa semana. O Fabão, eu até ri ali. Aí eu falei, é mesmo, é? Mas me conta, tu veio para a igreja essa semana? Aí ele, não, Renan, mas ele não deixa eu vir sexta pro ministério, mas tu veio para a igreja essa semana? Ah, eu vim. Eu vim só segunda, terça, quarta e quinta. Aí ele não quer deixar eu vir sexta. Eu falei, macho, a tua autoridade é teu pai. Mas ele não tem Cristo, Renan, não importa. A tua autoridade é teu pai. Como é que tu vai pregar o evangelho para ele se tu desobedece ele? Então, a gente tem que entender isso. São autoridades que Deus colocou para mim e para você. Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Isso aqui é difícil, porque tem autoridade que eu vou te falar. É um chefe que é cavalo. É umas autoridades aí que Deus coloca que os caras fazem mais leseira. Mas deixa eu ser duro com você. A Bíblia não fala, seja submisso quando a autoridade é boa. Seja submisso quando o seu chefe é top. Deus dá uma ordem. Você gostando ou não, você tem que obedecer àquela autoridade. Porque se você se rebela contra ela, você está se rebelando contra quem? Me ajuda. Contra Deus. Então fale para a pessoa do seu lado, maninho, seja forte e vamos obedecer àquela autoridade. Pode falar, vai. Eu amo figurinha de WhatsApp. Eu tenho diálogos inteiros, complexos, só com figurinhas de WhatsApp. E uma das minhas preferidas é uma que é um pote de remédio. E no rótulo diz assim, verdades difíceis de engolir. Se eu pudesse, eu mandava agora essa figurinha para vocês. Porque vamos falar de verdades que são difíceis de engolir. Por causa da nossa natureza pecaminosa. A primeira verdade é que a autoridade sempre existiu e sempre existirá. Na terra e no céu. Mateus 28:18 diz assim, ó. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por esse versículo, nós podemos facilmente concluir. Existe autoridade terrena, existe autoridade celestial, Deus está sobre todas elas. E a autoridade não é consequência do pecado. Deus não colocou a autoridade no mundo como castigo para a humanidade, não. Ela faz parte da natureza divina. Essa é uma outra verdade que a gente tem que entender. A autoridade não é consequência do pecado. Faz parte da natureza de Deus. Sobre essas frases longas, se você quiser, você não
não precisa ficar tão ligado em anotar cada palavra. Você pode ver o vídeo depois, conferir, tá? O pessoal online pode voltar, avançar. Tente se concentrar em ouvir aquilo que a gente está tentando explicar. Perfeito? Acho que esse é um bom combinado que a gente pode fazer. Ó, Colossenses 1, capítulo 1, do verso 16 ao 17. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, claramente, a gente vê aqui, autoridade e hierarquia faz parte da natureza de Deus. E quando você deliberadamente decide não obedecer a sua autoridade, mesmo que seja aquele cara lá no seu trabalho que é seu chefe, você diz, eu não vou obedecer esse cara, na verdade você está dizendo que você está indo contra a natureza divina de Deus, contra aquilo que ele colocou para todo o universo. Mas você é muito especial que não vai obedecer. Entenderam a profundidade da coisa? Outra verdade. Quem não aceita a autoridade nunca terá, nem será uma autoridade próspera. Ouvindo isso, você pode dizer assim, mas eu não quero ser autoridade. Mas você vai ser em algum momento. Se você é casado, você é um tipo de autoridade. Se você tem filho, você é um tipo de autoridade. No seu trabalho, você vai exercer alguma autoridade sobre alguém, você vai ser. E se você não souber ser submisso, você vai ser um péssimo líder. Um pai, por exemplo. O pai reclama dos políticos, xinga todo mundo. Reclama do trânsito, do chefe, do guarda, da polícia. Toda hora ele está reclamando, indo contra a autoridade. O que ele está fazendo é o seguinte, ele está ensinando para o filho dele que ele não tem que obedecer a autoridade nenhuma também. Só respeitar aquela que ele gostar. E aí o que vai acontecer? Quando esse filho dele chegar com 14 anos de idade, aí vai formar uma química perfeita para a bomba explodir. Qual é a química perfeita? Primeiro, a natureza pecaminosa, o DNA pecaminoso, que está em todos nós e está no filho dele também. Segundo, os hormônios da adolescência, que vão fazer com que esse cara queira enfrentar o macho alfa. E terceiro, ele aprendeu com o pai a não respeitar a autoridade. Com 14 anos ele vai dizer assim para o pai, ó, quem é você para mandar em mim? Ele vai fazer isso. Como é que tu sabe? Eu fiz. Rapaz, eu não esqueço, eu levantei assim da cadeira, eu não preciso ouvir isso. Meu pai não me batia, gente. Ele não se alterava, ele era um cara muito tranquilo. Nesse dia, saiu um enxofre do nariz dele. Os olhos dele ficaram vermelhos, ele me pegou pelo ombro, ele falou, como é que é? Senta aí, pá! E quebrou a cadeira de plástico que eu sentei, eu falei, sim senhor. Pai, você precisa ser o exemplo. É difícil. Ei, eu estou falando aqui e você pode estar pensando, nossa, o André, que coisa boa, né? Ele está ensinando a gente e ele com certeza tira nota 10 nesse quesito. Não dá para tirar, às vezes é difícil, eu tento, eu me esforço. Todo momento eu tenho que rever a minha rebeldia, eu sou rebelde, eu preciso lutar contra isso, o meu DNA pecaminoso toda hora está gritando, o velho homem toda hora está querendo fazer o que ele quer fazer. Aí eu estou no carro dirigindo a Bebe, com as crianças atrás, a esposa aqui, aí tem lá, mudaram de um dia para o outro, disseram assim, não pode entrar nessa rua. Aí eu falei, não pode. Claro que pode, eu entrava aqui ontem, como é que eu não vou entrar aqui hoje? Está lá a placa, proibido atravessar. Aí eu atravessei, uma vez. No outro dia fiz de novo. No terceiro dia minha esposa olhou, meu filho, meu amor, que exemplo é esse que você está dando para as crianças? Aí eu falei, amor, elas não sabem ler placa. Quando elas souberem, eu paro. Não, mas aquilo que ela falou me tocou profundamente porque eu não estava ligado nisso. E eu pensei, é verdade. Eu parei de fazer isso quando as crianças estão no carro. Mas ore por mim, ore por mim. Eu preciso das suas orações também. Você
planta a rebeldia, não tem como você colher obediência, é impossível. Você precisa ser o exemplo. Seu filho vai aprender lhe vendo, mais do que ouvindo o que você grita com ele. Líder! Você que é líder, aqui na igreja principalmente, mas também no seu trabalho. Você precisa ser um líder no padrão de Cristo. Nós falamos aula passada, né? Tem o padrão do mundo, como o mundo julga, como o mundo vê, e tem o padrão de Cristo. Mesma coisa aqui. Sabe, o líder do mundo, ele é assim, ó, é na pressão, é no medo, no controle, no terrorismo. Ei, tu vai pra rua se tu não fizer isso aqui, hein? Ei, faz o que eu tô mandando. Ô, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Esse é o padrão do mundo de liderança. Homens de sucesso falam isso abertamente. Mas esse não é o padrão de Cristo da liderança. Quando a gente vai ver a vida de Cristo, ele não exerceu a liderança dele assim. Claro, existe a correção com firmeza, claro que existe. Afinal de contas, você é líder e você está sendo responsável por aquela vida. Mas agir com firmeza é diferente de agir com autoritarismo. Manter a autoridade sem humilhação. Eu já vi líder tacando sapato no liderado porque não estava fazendo da maneira correta, da maneira que ele achava que era correta. Isso não é o padrão de Cristo. Esse é o padrão de outro. A salvação não te libera de ser submisso às autoridades. Na verdade, isso aí dobra o efeito. Porque Jesus é o seu Salvador e Senhor, e foi Ele que instituiu a autoridade. Às vezes a gente pensa, não, agora eu estou com Cristo, quem manda na minha vida é Cristo, não é tu não, pai. Pai, meu pai é Deus agora. Na verdade, a coisa aqui, o caldo engrossa, né? Como dizem, o caldo engrossa. Por quê? Quem instituiu aquela autoridade foi Deus. Você entregou a sua vida para Deus. Então, o primeiro ponto, você tem que obedecer o que Deus mandou que você fizesse. Quer ser submisso às suas autoridades. E o segundo, você entregou a sua vida para Deus, você está conhecendo esse Deus que você serve, você o ama. A gente quer agradar quem a gente ama. Então o peso é totalmente diferente. Você que entregou a sua vida, você tem motivos a mais para ser submisso às suas autoridades. Não é necessário você gostar da ordem para obedecer. Quando você obedece aquilo que você gosta, isso aí não é obediência. Isso é coincidência. Coincidiu com o que você queria e você obedece. Às vezes a gente só quer obedecer, às vezes o líder, o pastor, esquece de obedecer o membro do ministério. Isso é comum para quem já é cristão, está na igreja. Ainda mais os velhacos. Quer ver um exemplo? Melhor, 3. Vou chamar aqui, ó. Raimundo, por favor. Vem aqui em cima. O André. Cadê o André do secretariado? Pode aqui, vem. Por favor. Eberval. Pode subir aqui, por gentileza. Uma salva de palmas para esses rapazes aqui. Sensacionais. Microfone, por favor. Você já sabe. Rapaz, você vê essas camisas aqui, tem gente até que dá arrepio de tanta rebeldia que o cara tem. Secretariado, você que está online não sabe o que é. Eles dão todo o suporte para o seminário acontecer aqui na Nova Igreja Batista, organizando as turmas, organizando material. Eles são espetaculares. Diga uma coisa, André. Você, eu acredito que não. Nessa sala, não. Mas você já enfrentou algum ato de rebeldia com alguma orientação que você deu para os alunos? Cara, já. Tem assim... Às vezes... Só um minuto. Dá para ouvir o microfone dele? Não? O verde, aumenta aí, por favor. Vê se o laranja está ok. Pode aumentar, vai. Oi. Mais. Assim,
tem vezes que a gente pede para os alunos eles virem um pouco mais para frente, para sentarem mais para frente. Mas Certo. para facilitar assim, a chegada do pessoal que chega um pouco atrasado, aí acaba que eles não vêm. Não, às vezes, não querem ir pra frente? Tu diz assim, não, sente lá na frente, meu amigo, meu irmão, meu amado. Você vai aprender melhor. Então, Aí o cara só diz que- assim, ah, te lascar, ele fala assim pra ti? Ai, não. Não? Dá bem. Não só com essas palavras. Tá. Assim, tem uns que eles dão assim, desculpa, a gente entende, né? Que dá pra ver Entendi. que realmente por Sempre tem motivo uma de desculpa, né? saúde, mas tem alguns que às vezes dá pra perceber que Entendi. realmente... Não nessa turma aqui, não é verdade? Não. Não, é no outro horário. É. Entenderam? Coisa simples, simples, simples. Meu irmão, sente lá na frente. Não quero. Vou sentar aqui. Gente, se fosse pastor da vez, você dizia, ai, tá, pastor. Legal, eu vou sentar lá na frente. Só para você entender, que está online, a gente tem uma cultura aqui na igreja de sentar o mais próximo possível, porque quem senta na frente aprende mais e aprende melhor. Simples assim. Vou lá com o Raimundo. Raimundo, anfitriões. Os anfitriões, ele tem esse mesmo papel quase do secretariado, mas no culto. E aí eu acho que no culto não tem grandes problemas, é verdade, Raimundo? Tem não. Tem não, O né? problema é o seguinte, que quando a gente está arrumando lá no culto, o que acontece? Às vezes as pessoas querem sentar no fundão que nem na sala de aula. Aí a gente vai lá com todo carinho, Carinho. pede para ir para frente. O que acontece muitas vezes que a pessoa chega, não, mas eu sou antigo de igreja, eu quero sentar aqui, porque aqui fica mais fácil para mim. Isso para nós é rebeldia. Opa. Porque a gente está ali cumprindo uma ordem de outra autoridade nossa, Certo. que é os nossos pastores, nossos líderes. Então isso é importante que o nosso povo, aqui da igreja principalmente, ele entenda que nós estamos ali cumprindo Uma ordem de uma autoridade também. autoridade nossa. Perfeito, perfeito. Tu consegue ver alguém aqui que já fez isso contigo? Não, não aponta não, depois você me mostra. Não tem, não, aqui não tem, nessa turma não tem. Vocês são sensacionais, gente. Estão entendendo para onde a gente está progredindo, não é verdade? Já entenderam aqui a missão, né? Mas ainda tem mais um. Porque esse aqui fala até no meu coração. Estacionamento, né? Organizar essa multidão de carros, porque Deus abençoou vocês tanto que todos vocês têm carro. Né? Tem um que eu vi, vem o filho num carro, tem 4 anos, a menina no outro carro tem 10 anos, e vem a mãe e um pai, cada um num carro diferente. Então diga aí, você já enfrentou dificuldades no que diz respeito à insubmissão de alguém que vai estacionar no nosso estacionamento? Muitas vezes. Não, não é possível. Quase 100%. Sério? Na verdade, assim, sofremos a resistência de uma orientação, num posicionamento, numa distância. Tem gente que acha que a prioridade dele é a prioridade mais importante que a dos outros. Então, exigem, falam um pouco mais alto, se acha mais antigo na igreja, com direitos, enfim. Sofremos esse tipo de rebeldia. Viram o que ele falou? Se acha com direitos. Esse é um dos grandes males dos adultos. A gente acha que tem muitos direitos, mas o nosso direito é não ter direito algum. Se a gente entender isso, a vida fica mais fácil. E quando eu falo isso pra você, eu não estou dizendo porque eu sou perfeito. Você já viu, eu não sou. Ontem, eu estava chegando pro ensaio para estacionar, vindo com o meu carro, estava aberto, sabe, iluminado, o sol, os raios de sol estavam batendo na vaga. Era para mim, Deus estava me dizendo. Aí veio um amado irmão de estacionamento e botou um cone. Na hora que eu estava chegando, eu falei, não! Aí eu abri o vidro e falei, minha irmã, que coisa, eu estava entrando aqui, tu botou um cone. Aí ele falou, porque não pode estacionar aqui. Eu falei, sério, não pode? Ele falou, não pode. Eu falei, tá bom. Onde eu posso ir? Ele, vá lá para a rua 6. Aí eu falei, tá. Aí eu dei a ré, aí eu fui para a rua 6. Eu falei, Senhor, é essa aula, né? É essa aula, tu tá fazendo isso por causa dessa aula de autoridade. Aí eu botei lá e eu voltei. Quando eu voltei, ele estava tirando o cone, deixando outra pessoa estacionar. Porque estava liberado na hora que eu estava voltando. Eu falei, Senhor, eu vi o que tu fez. Eu vou falar para eles no domingo, tu vai ver. Dentro do meu coração, eu queria passar por aquele cone e parar meu carro ali. Porque meu coração tem o DNA pecaminoso. Mas a minha alma, que eu entreguei para Cristo, não me deixou fazer aquilo. Se a gente entender isso, nossa vida vai ser mais leve.
Muito obrigado, meus irmãos. Vocês são maravilhosos. Que Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Obrigado. Nós falamos aí sobre verdades que nós devemos ter diante desse princípio de autoridade. Vimos várias verdades, inclusive, né, dos ministérios, mas que não acontece nessa turma. Já sabemos disso. E agora a gente vai entender o porquê que Deus ele estabeleceu autoridade na sua palavra. Por que existe autoridade para a gente? E eu já respondo para você. A autoridade, ela existe para que a gente cresça. A autoridade existe para que a gente tenha um crescimento. Deus ele não colocou a autoridade para nos torturar. Ele deixou muito claro. A gente vai crescer em caráter e em sabedoria. Quando a gente vai crescendo, quando a gente vai amadurecendo, né, da adolescência para frente, a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Aqui na igreja, por exemplo, o pastor Clício foi meu professor na escola. E nessa fase da adolescência era uma fase horrível, né? A gente tirava onda com o professor, tirava onda com outro aluno, os mais novos, né? A gente fazia o bullying, né? Enfim, fazia de tudo. E hoje, ter a oportunidade de estar no mesmo ministério que o pastor Clício é algo fantástico. Que a gente consegue desenvolver isso, a gente consegue lembrar que, cara, ele me ensinava lá sobre caráter, sobre submissão às autoridades. Tem outra pessoa aqui, o Pinhais, né? Na época, Sargento Pinhais, olha. Cara, tá aqui na sala aqui, dando aula para ele. E quando a gente passava no corredor, ele, ô aluno, cadê tua boina? Na formatura aí a gente, com a continência, né? Ó, bebe, polegar também é dedo. Será que ele estava fazendo isso para me humilhar na frente da turma? Será que ele estava fazendo isso para fazer um bullying comigo? Tirar uma onda, achar que ele é o poderoso ali? O chefe naquela situação? Pelo contrário. Tanto Clício quanto Pinhais, a gente tem uma amizade. E aquilo ali desenvolveu lá daquele início, onde ele era a nossa autoridade. E a gente tinha que respeitar. Então essa autoridade ela não vem para torturar a gente, não vem para encher o saco. Pelo contrário, ela vem para que a gente cresça, principalmente em caráter. Será que quando a gente olha para o exemplo de Jesus, cara, Criador dos céus e da terra, Jesus é Deus Todo-Poderoso, Criador, e ele se submete à criatura. Imagina, Jesus tendo que vir para cá, o infinito, tem que se submeter ao finito. Deve ter sido uma barra para ele. Mas é algo que a nossa mente humana, pecaminosa, a gente não consegue nem conceber. A gente não consegue nem imaginar a magnitude disso, a grandeza disso. Do Criador, do nosso Criador, ter tido que se submeter às várias criaturas e passado por tudo que passou. Eu não sei se você já percebeu na vida de Cristo, biblicamente falando, a parte da adolescência dele ali, a gente não acha muita coisa da adolescência de Cristo. Não acha. Acha muito da infância e acha ali depois do início do ministério dele, é onde a gente mais acha relatos. Mas tem uma passagem da adolescência dele, pronto, que é o
o essencial. A gente tem que, pelo menos, seguir aquilo ali. Você provavelmente já ouviu esse versículo lá em Lucas 2,52, né? Que ele ia crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Mas o contexto daquilo ali era que Jesus ele havia se perdido, né? Ele foi para Páscoa aos 12 anos, na adolescência dele ali. Havia se perdido, ficou, né? A família foi embora, se perdeu dos pais ali. A mãe ficou desesperada, voltou para encontrar Jesus e ele estava lá, sentado, ensinando os outros, pessoal admirado com o ensino dele. E Maria fala assim, Jesus, e aí? Não foi com a gente não? Cadê? Nossa caravana aqui estava voltando. Ele falou, mãe, eu estou aqui na casa do meu pai. Não entenderam muito bem. E depois ele falou, e depois o versículo diz assim, Lucas 2,51. Então, Jesus ele falou isso para a mãe dele e voltou com eles. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Isso aqui é um dos poucos relatos que a gente tem da adolescência de Jesus. E algo fantástico, ele era obediente, o Criador, Deus Todo-Poderoso, Infinito, era obediente aos seus pais que eram finitos, aos seus pais que eram criatura dele. Sabe o que aconteceu por ele ser obediente? E aí entra em Lucas 2,52. Ele cresceu em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Imagina se Jesus ali ele fosse rebelde com os pais dele naquele momento. Talvez o ensino dele ali no templo seria diminuído. Não teria tanto impacto como teve. Deus fez questão de marcar isso, gente. Ele não é ao léu, ele não coloca as coisas ao léu na Bíblia. É um Deus de ordem e decência. E ele fez questão de colocar exatamente essa parte de obediência na adolescência, para a gente entender também que na nossa adolescência vai ser difícil. Com os nossos filhos vai ser difícil. Com você que é líder de jovem, vai ser difícil. Sabe qual é uma das profissões mais difíceis que tem? Professor do 6º, 7º, 8º ano ali. Tem alguém aí que é professor do 6º, 7º, 8º ano? É difícil ou não é? É difícil. É difícil, amigo, é? É uma fase complicada. Os meninos não sabem se são criança, não sabem se são já adolescentes, mais velhos. Aí uma hora ele está chorando, outra hora ele, que chorar o quê? Tá doido? Eu já sou velho. Chorar pra quê, rapaz? Faz a tarefa um dia, no outro dia eu vou fazer tarefa pra nada. Igual uma piada que eu vi, né? Morrer, morreu. Eu já vivi 15 anos mesmo, tá doido, é? Morrer, morreu, meu irmão. É assim, jovem é assim, inconstante. E os professores tendo que lidar com vários, né, adolescentes em várias turmas. O mundo sabe disso, gente. Mais uma vez, Satanás sabe disso. Por isso que ele tem feito muita força para alcançar esses jovens nessa idade. Dos 13 ali aos 17, uma adolescência ali. Ele tem lutado. Eu lembro da minha época de adolescente, eram vários filmes. Os artistas da época que a gente queria seguir eram artistas já com modo diferente de se vestir, fala diferente, as músicas já eram voltadas para isso, né? Para que você seja o centro, para que você foque em você, para que tudo seja para ti e não para os outros. Os filmes, acho que o filme que mais passava na sessão da tarde era Lagoa Azul, e o outro era Vivendo uma Vida Doidado, né? Aquele do cara com carinho vermelho. O cara fingia que estava com febre, não ia para a escola. A gente achava o máximo, todo mundo comentava na escola. Será que tu vai fazer isso, bicho? Cara, não sei, bora ver. E hoje a gente entende que isso super influencia a nossa vida. Satanás é que domina esse mundo. E a gente é manipulado por ele. E sem saber. Nossos jovens também.
Eles estão obedecendo ao cão, sem perceber. E Jesus, ele não foi à toa que ele colocou isso na sua adolescência. Não é algo sem querer. Foi motivado, é um princípio de Deus. Colocar que ele foi obediente aos seus pais. E por isso, ele cresceu diante de Deus e dos homens, em sabedoria, estatura e graça. Romanos 13:1 fala que não há autoridade que não tenha sido ordenada por Deus. Ou seja, toda autoridade estabelecida é feita por Deus. Foi Deus que quis. Deus sabe quem é seu pai, gente. Pai terreno. E outra, ele sabe que esse seu pai, se ele não fosse um bom pai, ele vai colocar um tio, um avô, um cuidador, que vai lhe ajudar. Deus sabe disso. E às vezes você se rebela com Deus e com o seu cuidador, que não é o seu pai biológico. Você se rebela enquanto que Deus colocou aquela pessoa para cuidar de você. Não faça isso. Não se rebele por Deus, com Deus e com essa pessoa. Claro, diante do Senhor. Se essa pessoa for diante do Senhor e fizer o cuidado que tem que ser feito com você, não se rebele. Você que é pai e mãe, entenda que esse princípio ele tem que ser ensinado quando ainda é criança. Ali na primeira fase, do 0 aos 3 anos, é quando você ensina esse princípio de obediência, esse princípio de autoridade. Porque a gente nasce com essa natureza pecaminosa. A gente nasce com essa natureza de tendência ao mal, de tendência de ser desobediente. Provérbios 23 vai falar que você não pode não disciplinar com a vara o seu filho, você tem que disciplinar. Fazendo isso, você está evangelizando o seu filho. Você está cuidando dele. Você está mostrando ali que você obedece a Deus e que no final, você e seu filho têm uma autoridade que é Deus. E um dia todos nós obedeceremos a Ele. Se você lembra de idade espiritual, daquela matéria que nós temos, ou livro se você tem, idades espirituais, você lembra que ali no primeiro momento você, e é muito atrelado à infância, né? Você obedece por medo. Depois, na adolescência, você obedece por troca. Quer pegar o carro, quer pegar um dinheirinho para comprar um lanche, quer sair para o cinema, e você lava o carro para ter o dinheiro. Você obedece por troca. E no final, já na sua fase adulta, você obedece porque você ama. A maioria dos pais, infelizmente, só acordam quando esse problema já está na adolescência. Que não foi ensinado ali no início, desses 0 aos 3 anos, um pouquinho ali a mais. E é nesse momento, já na adolescência, que a gente vê que a gente acaba perdendo os nossos filhos. Pegue sua apostila aí, que eu estou vendo que tem gente se tremendo. Eu não quero que ninguém brigue comigo lá fora. Olha aí, ó, completa aí. A autoridade sempre existiu. Na parte de baixo, o princípio da autoridade faz parte da natureza de Deus. Embaixo, a pessoa que, aí você escreve, não aceita a autoridade, nunca terá, nem será autoridade. E no último bloco dessa primeira parte, não é necessário você gostar da ordem para você obedecer à autoridade. O Abebe veio e disse, porque Deus estabeleceu a autoridade para as nossas vidas. Letra A, para crescermos em sabedoria e caráter. Está aí na sua apostila isso? Sim ou não?
Beleza. E letra B, que agora, para nos proteger de tentações. Terminou ele para mim. Deus coloca autoridade para nos proteger. Eu vindo para a igreja ontem, aí minha filha estava com o cinto de segurança. Só que ela é pequenininha e pega bem aqui. Ela, pai, tá doendo. Tira. Pai, tá doendo, tira, tá arranhando, eu não gosto não desse cinto. Aí eu, filha, nem eu. Mas tem que usar. Por quê, papai? Para te proteger. A autoridade às vezes vai doer. Mas é necessário para que ela te proteja, exatamente. Na família é exatamente igual. Deus quer que você tenha autoridade na família para que tu possa proteger ela. Por exemplo, uma família, vem cá, cadê a família? Vem cá, o pai e a mãe. Só o pai e a mãe. Vem cá, vem cá, vem cá. Abre esse guarda-chuva. Vamos lá. Fica aí, fica aí. Vem, pode vir, vem tu. Tu fica, amiga. Olha aqui. Aqui tá o pai e a mãe. Vem pra cá. O pai e a mãe tá com esse guarda-chuva para proteger a família. Quem aqui é pai? Cadê? Deixa eu ver. Pronto. Então eu tô falando com você. O pai e a mãe tá aqui para dar um sorrisão de alegria. Isso. Levanta mais. Pronto. O pai e a mãe vai proteger quem? Quem? Os filhos. Vem pra cá os filhos. Olha aí. Lá vem o filho. Fica aqui, amiga, aqui na frente. Embaixo do... Isso. Pronto. Olha aí. Esse é o padrão da família feliz. Os pais estão protegendo os filhos do mundo. O guarda-chuva maior protege o menor. Mas algo pode ficar muito melhor. Quando esses pais entregam a vida para Deus. Aí vem o up, vem a mega proteção. Cadê? Vem cá. Vem, Deus. Olha aí. A mega proteção de Deus. Eu tirei esse guarda-chuva lá da casa do Endro, da mansão dele, de praia. Aí tá aí. Esse é o padrão que Deus quer. Os pais confiando em Deus para proteger os filhos. Sabe qual é o problema? Tem um problema? Tem. Quando o pai e a mãe acham que não precisa da proteção de Deus. Não. Não quero saber dessa proteção, não. Não, que Deus o quê, rapaz? Eu consigo resolver as coisas com as minhas próprias mãos. Afinal, eu sou o cara. Autoridade para quê? E aí, as coisas começam a dar ruim. Faz uma cara triste. Isso, garoto. E aí o filho, que olha o pai fazendo... que viu a vida inteira o pai abandonando Deus, ele faz o quê? Eu vou fazer o mesmo. Afinal é meu pai, afinal é o meu exemplo, é o que eu vi a vida inteira. Então o filho também, eu quero saber de Deus. Me ajuda. Foi Deus que abandonou eles? Sim ou não? Deus continuou no mesmo lugar. Eu estou falando com você, pai, tá? Pai e mãe. Que às vezes alguma coisa acontece na sua vida e você fala assim, não, Deus não é tão suficiente, não. Cuidado, você que tem filho. Porque o seu filho vai ver isso. Tudo que você faz, o seu filho imita. O seu filho faz. Aí o que acontece? Deus continuou aqui. E muitas vezes o pai se arrepende e volta para Deus. Todo arrebentado. Todo quebrado. Aí ele fala assim, Senhor, eu voltei. Será que tu pode trazer os meus filhos de volta? Aí é nesse momento, como eu já vi vários, estava conversando com um professor de CENIB ontem, que está nessa situação.
o filho olha para aquilo e fala assim: papai, é tarde demais. Eu não quero mais. A minha pergunta para você hoje, pai e mãe, ou você que está criando alguém porque os pais não estão, o que você tem feito? Será que você está sob essa proteção? Será que você é um exemplo para os seus filhos? Eu estou falando de autoridade. O maior exemplo que eles vão ter é você, pai e mãe. Que não seja na sua vida é tarde demais. Que hoje você tome decisões hoje para continuar sobre a proteção do papai ou voltar para ele, independente das consequências. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que o seu filho está no mundo. E você nunca conversou, você nunca pediu perdão. Ou talvez você, jovem, que está aí querendo balançar para sair daqui, você não tem ideia do quanto é diabólico você sair dessa proteção. Hoje o que a gente mais vê é jovem querendo se matar, é jovem com ansiedade, é jovem colocando a sua esperança, a sua vida em outras coisas, em tigrinho, em joguinho, em dinheiro, em jogo fácil. Então hoje, pai, entenda a sua importância, que é você ficar debaixo da proteção de Deus e evitar com que os seus filhos saiam daqui de baixo. Obrigado, gente. Podem ser. Então Deus, ele coloca a autoridade para proteger você. E quando você se rebela, e é aí que a gente entra no versículo do Abebe, que diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Você que é rebelde é um feiticeiro. Você que se rebela, você está negociando com o diabo. Você está negociando com maus espíritos. É o que a palavra do Senhor diz. Isso é pesado. Por isso, pai, eu conversei com um essa semana que falou assim: eu não aguento mais. E ele é novo na igreja. Então você que tem mais de 2, 3 anos de igreja, você tem que ter paciência com as pessoas que têm menos tempo de igreja. Ele falou assim: eu não quero mais essa mulher. Eu quero me divorciar. E ele tem 3 filhos. Aí eu falei: por quê? Eu falei: porque eu não amo mais ela. E aí você tem que mostrar pro cabra que amor, irmão, é decisão. Não é como tu tá se sentindo. Ai, eu acho que o amor acabou. Talvez o que acabou foi a paixão, aquele romantismo. Mas o amor é decisão, é decidido todo dia. Estou falando com você, casado, que às vezes bate a loucura e fala assim: ah, rapaz, será que é isso mesmo? Eu falo para os meninos lá do GA, se tem uma palavra que não pode fazer parte do seu vocabulário casado, qual é? Qual é? É divórcio. Meu irmão casou, entrou numa casa sem porta e sem janela. Pegou fogo. Hã? Pega o extintor, mano. Não tem como fugir. Casado não tem como fugir. É essa aí. Tem casado aqui nessa sala? Tem casado aqui? Então olha pra gatinha e fala assim: meu amor, até o caixão. Fala aí. Pode falar? Eu amo você. Faz tanto tempo que tu não faz isso, né, cabra macho? Deus colocou essa autoridade para que a gente se proteja. E tá cada vez mais. O cara que é casado hoje em dia pro mundo é leso, é. A pessoa que é casada, tem alguém há mais de 15 anos. Olha aí, ó.
Mais de 20. 30. 40. 47. Alguém dá mais? Mais de 47? Quantos anos? Deixa eu ir aí. Quanto? Como é seu nome? Tereza. Tudo bem, dona Tereza? Meu nome é Renan. Quantos anos de casada a senhora tem? 50 anos, meu povo. Uma salva de palmas para dona Tereza. É doido, é? 50 anos. Ele não. Deixa pra lá. Como é que é, dona Tereza? Tem que respeitar. O marido gosta de respeito, né, dona Tereza? E ele, como é que ele é? Ele tá bem? Tá, mas é. Tá bom. Poxa, que benção. Então Deus estabeleceu a autoridade, primeiro para proteção e segundo para direção. Aí na sua apostila está assim: para recebermos direção na vida. Primeiro para proteção e segundo para direção. Próximo, professor. Falou de casais longevos aí, Renan. Vi um vídeo essa semana, 2 idosos, e a entrevistadora perguntava, né? Vocês estão casados há tanto tempo? Sim, 60 e tantos anos. E aí ela perguntava, a senhora já pensou em divorciar? Ela, não, jamais. Divórcio, jamais, jamais. Agora, assassinato, algumas vezes. Prática. Como é que a gente coloca isso em prática? Só teoria? Não é assim que funciona. A gente tem que botar na prática. Então, vamos analisar casos práticos. Perfeito? Então, ouça aí como vai funcionar. Eu trouxe alguns casos aqui, reais, casos reais. Vou apresentar para vocês a situação. Vou dar um tempo para vocês pensarem sobre o assunto, deliberarem sobre qual seria a melhor alternativa dentro dessa questão de submissão daquela pessoa, do caso. E aí depois eu vou dizer o que foi que aconteceu. Tá bom? Vocês vão se reunir em 4, grupos de 4, tá? Você fica em pé, junta 4 pessoas, já é o suficiente. Perfeito? Então façam isso agora, por gentileza. Tem slide? Ok. Temos já os grupos de 4 pessoas. Digam sim, se já temos. Sim ou não? Perfeito. Então agora ouça bem, hein, o caso para você não fazer decisão errada, tá? Primeiro caso. A moça tem 21 anos. 21 anos de idade. Ela namora um rapaz da igreja. Ela é da igreja, ele também, estão namorando. Os pais dela não são da igreja e não querem que ela namore esse cara. Um ponto importante, essa moça, ela é cristã, mas ela tem uma dificuldade em obedecer os pais. E o namorado dela também tem essa dificuldade. Então a pergunta aqui é a seguinte, não é se ela deve ou não romper, não é essa a pergunta. A pergunta é, como uma pessoa submissa age nessa situação? Vou dar 1 minuto e meio para vocês conversarem entre vocês 4. Vamos lá. Já? Já chegaram à conclusão?
Rápido assim? E esse grupo aqui, ó. Tem uns cabeça branca aqui. E aí? Chegaram a uma conclusão já, mais ou menos? Mais ou menos. Maravilha, maravilha, perfeito. Agora olhem para cá, olhem para cá. Eu tenho certeza que vocês seriam excelentes conselheiros numa situação dessa. Eu tenho certeza absoluta. Tá? Agora, vamos ver aqui como terminou esse caso. Foi dividido basicamente em 3 ações totalmente dentro da questão de submissão. A primeira foi orientada ela a conversar com os pais, para ela entender qual é o tipo de pessoa que eles sonhavam para ela. Porque se não era aquele cara que ela estava namorando, devia ter algum outro ideal que eles pensavam. Conversar com os pais e entender o que eles pensam sobre o sujeito, sobre o que eles pensam sobre ela, é o primeiro ponto. Isso está totalmente alinhado, por exemplo, com Provérbios. Provérbios 11, 14, onde não há orientação sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança. O outro ponto é fazer com que os pais conheçam o rapaz. Porque muitas vezes o medo do pai e da mãe é que eles não sabem quem é aquele sujeito. Qual é o caráter dele, qual é a índole dele, quem são os pais desse cara, de onde ele veio. O desconhecido gera esse medo e é melhor então cortar. Talvez conhecendo o rapaz, eles pudessem ver que ele era um rapaz de caráter. E a terceira coisa, e essa aqui é a mais difícil, foi orientada ela a chegar com os pais e procurar entender. Quais são os meus defeitos que vocês acham que eu preciso corrigir para acertar e tomar uma decisão sábia nessa questão de namoro? Isso está alinhado também com Provérbios 15, 33. O temor do Eterno é uma escola de vida prática. Primeiro aprende humildade e depois experimenta a glória. Então, humildemente, ela vai entender o que ela precisa corrigir na vida dela, o que eles veem ainda de problema. E o que aconteceu? A rebeldia fecharia completamente aquela porta e ela estaria desobedecendo não só aos pais, mas a Deus também. Mas o fato dela ter tido submissão e ter tido essas 3 atitudes fez com que os pais conhecessem o cara, gostassem, aprovassem e eles ficaram juntos. E estão bem até hoje. Porque ela agiu em submissão, não em rebeldia. Perfeito? Segundo caso. Ouçam bem, hein? Vocês estão comentando, né? Eu não acredito, ela deve ter terminado. Né? Olha só, ouça aí, eu tô... Ó. Segundo caso. As 3. Ela fez as 3 coisas, foi orientada, ela fez as 3 coisas. Um rapaz queria ir para o seminário ser pastor. Bacana, hein? Aí o pai dele, que não era cristão, disse assim, não, pastor não. O pai dele falou, pastor é pobre. Entendeu? Segundo caso. Mas aqui é o segundo caso. Pastor é pobre e eu quero que você tenha uma profissão. Aí, o filho ficou naquela, né? Como é que eu equilibro submissão ao pai e obediência a Deus, porque ele cria que tinha um chamado pastoral? Conversem aí e vejam onde vocês chegam na conclusão.
Perfeito, perfeito. Eu vi que vocês chegaram à conclusão muito rapidamente, vários sorrisos aí, né? Eu vi. Agora ouça, vamos ouvir. Ele pode tomar algumas ações com base bíblica. A primeira delas é honrar o pai e ouvir a instrução do pai. Porque o pai, ele está querendo pensar no futuro do filho. Porque todo pai é isso. O pai está pensando assim, quando eu for, como é que esse menino vai ficar? Ele tem que pelo menos estar com uma profissão encaminhada, uma família, né? E aí está alinhado também com Provérbios 1, do verso 8 ao 9. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandones os ensinamentos da tua mãe, pois são um enfeite gracioso para a tua cabeça e um colar para o teu pescoço. Aí ele poderia fazer aqui como a gente diz, né? Um acordo, né? Negociar com o pai, tudo ainda sobre a submissão. Falar, pai, olha, eu vou fazer a faculdade. O senhor me ajuda a escolher uma carreira que vai me auxiliar também no meu ministério? O senhor me ajuda a tomar uma decisão boa nisso aí? Você está chamando o pai para fazer parte da sua vida. E está dizendo, não é que eu sou contra o que você está falando. Eu quero fazer exatamente o que você está falando e da melhor forma possível para atingir os dois resultados. E a outra coisa também que ele poderia fazer é fazer a faculdade conforme o pai falou e confiar que Deus ia fazer a vontade dele na vida dele. Confie no Senhor, o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Resultado. Ele fez a faculdade que o pai dele havia orientado, se formou e o pai dele ainda pagou o mestrado para ele em teologia, para ele ser pastor. Então, o que nós vemos aqui nesses casos é o seguinte, a submissão não é derrota em hipótese alguma. Para o cristão, a submissão significa ser bem-sucedido, porque você está fazendo aquilo que Deus queria. Muitas vezes, a gente abre mão de alguma coisa que a gente achava que ia ser muito bom agora, por causa da submissão, e a longo prazo, o que a gente tem é algo muito melhor. Sempre vale a pena ser submisso às autoridades. E você pode sentar. Tu achou que a aula ia ser em pé agora, né? Não, não vai ser. Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá? Beleza, vamos embora. Agora, nós iremos falar a respeito das perdas que nós temos por conta da rebeldia. E são muitas. Perdas sobre rebeldia. A rebeldia, gente, ela tem um preço. E esse preço, ele não é pequeno. A Bíblia, ela nos mostra claramente que a gente perde muito quando a gente decide ir contra os princípios de Deus. A primeira perda é que não só quem vai contra os princípios de Deus perde, mas a sua herança também, a sua descendência também, seus filhos, resumindo, também perdem quando você desobedece a Deus. Lá em 1 Samuel, Samuel está conversando ali com Saul, e ele fala, cara, tu foi um tolo, tu desobedeceu a Deus. Se tu tivesse feito o que Deus tinha mandado, tu ia reinar para sempre, teus filhos, tua descendência, mas você foi um tolo. E a partir de agora, Deus vai escolher outro no teu lugar. E a partir dali, foi quando Deus vai e escolhe Davi. Saul perdeu o trono dele, o reinado dele, por conta de uma desobediência, de uma rebeldia.
Deus até hoje, ele ainda tira esse reinado, ainda tira essa descendência de autoridades rebeldes, autoridades perversas. Inclusive, estamos vendo recentemente. Então, você que é pai, você precisa entender uma coisa séria. Quando você se rebela contra as suas autoridades, você pode estar se rebelando e estar acabando com a herança dos seus filhos. Eu vou ser mais claro. Eu vou tentar usar um exemplo meu. Você se aconselha, quer ir embora de Manaus. Porque o clima é melhor, qualidade de vida, um trabalho melhor. Aí você se aconselha e em vários aconselhamentos a resposta é não, não vai. Por quê? Principalmente você que tem filho, mas isso serve para qualquer um. Por conta da sua vida com Cristo. E aí você se rebela contra Deus. Você vai, porque é melhor, a cidade é fantástica, o país é fantástico. E fantástico também é a rapidez com que você perde a sua intimidade com Deus. Rápido, você perde essa intimidade e seus filhos se perdem, você se perde, seu casamento se perde. A segunda perda que nós temos por conta da rebeldia é que existe um ministério prejudicado. Esse ministério não cresce. Lá em 1 Samuel também, um pouquinho mais à frente de quando a gente falou ali de Saul, ali era capítulo 13, agora é capítulo 15. 1 Samuel 15, 28 vai falar: Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor que você. Ou seja, quando você está rebelde, seu ministério acaba. A sua referência acaba. Quando você está, homem, pensando em largar sua família, em adulterar com aquela mulher que você já deu brecha, acaba logo com isso de vez, tape essas brechas e não faça isso. Porque o seu ministério acaba. E eu vou lhe falar logo o primeiro ministério que acaba. Sua família e depois o ministério de evangelismo da sua vida. O seu exemplo, o seu testemunho acaba de tudo aquilo de convite que você entregou de sonho de Natal, de tudo aquilo que você falou para o pessoal do trabalho, na sua família que você convidou, aquilo que você postou, aquela frase bonitinha que você tem no WhatsApp. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí tu faz um monte de besteira e isso não impacta a vida de ninguém. Porque foi a sua decisão de errar, de seguir outros caminhos, de desobedecer, de ser rebelde a Deus. Você acaba com vários ministérios, não um só. A terceira perda que você tem sendo rebelde, uma pessoa rebelde tem, é que a vida dela é encurtada. A vida dela é resumida. Entenda, gente. Deus, ele quer nos trazer bênçãos. Ele não nos criou para ser algo resumido. Ele nos criou para ser eterno. E para isso a gente precisa ter uma vida com Ele. E tendo uma vida com Ele, a gente precisa obedecer. E quando a gente vai contra esses princípios, às vezes por decisões nossas, nem tudo é da vontade de Deus. Às vezes é a vontade permissiva dEle. Ele permite que aconteça por conta de decisões nossas. O livro de Juízes está aí claramente para a gente ver. O pessoal pedia um juiz, eu quero um juiz, eu quero um juiz. Todo mundo tem um rei, né? Reis, na verdade. O livro de Reis, eu quero um rei, todo mundo tem um rei. As outras nações têm um rei. Deus falava, meu irmão, estou com vocês. Vai. É uma teocracia aqui, sou eu que estou liderando. Eu quero um rei, eu quero um rei. Deus fala, quer um rei? Tá bom, toma um rei. E a gente vai ler o livro de Reis. 40 reis, um pior que o outro. O filho era pior que o pai, que era pior que o avô. Você já leu isso? A maioria dos reis foram assim. Deus permite as coisas e às vezes, por decisões nossas, a gente acaba encurtando a nossa vida. Não querendo obedecer
a palavra dele. Tem um versículo falando sobre isso, que eu achei fantástico. Provérbios 3, 7 e 8. Resumidamente, na mensagem, esse versículo diz assim: não pense que você sabe de tudo. Corra para Deus. Fuja do mal. E o seu corpo, ele irradiará saúde, e os seus ossos irão vibrar vida. Corra para Deus. E não ache que você sabe de tudo. A nossa quarta perda é quando a gente sofre uma disciplina de Deus. 1 Coríntios, ali no capítulo 11, a partir do versículo 27, é o contexto, mas eu vou ler um pouquinho para frente. Ele diz assim: mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados pelo mundo, condenados com o mundo. A primeira coisa, gente, da disciplina de Deus, e se Ele está lhe disciplinando nesse momento, ou já lhe disciplinou, isso é algo bom. Entenda, você é filho. Se Ele está lhe disciplinando, é sinal que você é filho e Ele cuida de você. E um pai vai disciplinar o seu filho. Você vai sofrer menos se você se autoexaminar, como esse versículo em 1 Coríntios diz. Se você se corrigir, falar onde eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, e se arrumar com Deus, antes dele precisar entrar no jogo, você vai sofrer menos. Mas quando ele entra no jogo, ainda assim é bom, é sinal que você é filho e que ele está cuidando de você. Deus vai trabalhar na sua vida de outras formas, às vezes é pela palavra dele, às vezes é por pessoas, às vezes são por circunstâncias que acontecem na sua vida, para que você entenda que ele está lhe disciplinando e ele está lhe colocando no prumo, no caminho certo, novamente. Romanos 8, 29 vai dizer que: pois aqueles de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. No Brasil, gente, certa vez foi encontrada uma esmeralda, né? Avaliada aí em 150 milhões de reais. Linda, maravilhosa, bruta ainda. E que precisava ser lapidada para poder chegar numa perfeição, para poder chegar ali na pedra preciosa perfeita para ser usada. Mas às vezes, quando uma pedra dessa que é encontrada é super resistente, ela acaba quebrando. Fica bonito ainda. Mas o que valia 150 milhões já vale 10 mil, 12 mil. Esse diamante bruto somos nós. E quando a gente aceita Cristo, Deus vem lapidando a nossa vida. Vem aparando as arestas, vem cuidando da gente. Mas quando nós somos resistentes a Deus, quando a gente bate o pé e fala que nessa área aqui não, meu Senhor, como o Renan falou, vai cuidar da minha vida. Não, aqui ele não mexe, nessa área aqui eu que resolvo. Nós estamos sendo resistentes a Deus. E talvez o nosso impacto na vida de outras pessoas, o nosso impacto com a nossa família, o que valeria 150 milhões de almas voltando para Deus. Às vezes a gente consegue só 10 mil, 1000, às vezes é só uma. Não seja resistente no processo que Deus tem para a sua vida. Aprenda logo, aceite logo o que Ele quer te ensinar. Porque eu lhe garanto,
passar pelo processo que Deus tem, vale a pena. Finalizando a nossa aula, nós vamos falar agora das causas. Das causas da rebeldia. Rapaz, eu vi a minha filha agora, olha. Causas da rebeldia. A rebeldia surge do nada? Não. Tem causa. Tem um motivo, tem um porquê. Você não é rebelde porque você só nasceu. Porque você é assim e acabou. Não, tem causa. A primeira causa é que eu e você, a gente tem essa tendência de ser uma pessoa rebelde, é que nós achamos que estamos sendo enganados. Está aí na sua apostila, letra A. Achamos que estamos sendo enganados. Eva, Deus está te enganando. Tu pode ser igual a ele. Eva tinha o jardim, tinha intimidade com o Senhor todo dia. Eva, para com isso. Ele está te enganando. Tu pode ter mais. Tu pode ter mais poder. Tu pode ser igual a ele, Eva. E Eva, rapaz, é verdade, né? Eu não tinha pensado por esse lado. Eu acho que Deus não é suficiente, não. Eu acho que ele está me enganando. E aí a gente começa a ouvir o mundo, e a gente começa a se iludir, achando que Deus pode me dar mais. Senhor, eu acho que eu mereço mais, hein, Senhor? Eu venho para o Senip todo domingo. Senhor, eu não falto um culto, Senhor. GA, então, eu acho que eu mereço mais. Eu acho que está me enganando, hein, Deus? Tu poderia me dar mais. Então a gente começa com essa paranoia de que Deus não está no controle, de que Ele poderia me dar mais um pouquinho, mais dinheiro, quem sabe. Ah, uma promoção lá no trabalho. Ah, e um carro melhor, hein, Senhor? Então a gente vai criando isso, e isso é uma causa de você ser rebelde. Quando eu era moleque, tinha uma frase que eu falava assim, não, papai está me enganando, cara. Não, a mamãe está me enganando, que ela falava assim, dói mais em mim do que em ti, com um galho de goiabeira na mão. Aí eu falei, que dói mais na senhora? Eu não estou dizendo. Só eu que apanhei assim, hein? Tem alguém aqui? Essa geração não sabe o que é um galho de goiabeira nas costas. Sabe ou não sabe? Não sei nem se eu podia estar falando isso. Aí ela falava uma outra frase assim, não sei se você pai fala hoje. Fala assim, quando você crescer, você me agradece. Eu vou te agradecer, mãe. Hoje que eu sou pai, eu entendo. Eu entendo que a disciplina dói mais na gente. Porque a gente vê que o nosso filho está querendo ir por outro caminho. Hoje, o que eu mais faço quando eu chego lá na mamãe, todo domingo para almoçar, eu falo, benção mãe, muito obrigado pela sua criação. Porque foi uma mãe que falou assim, meu irmão, tu tá com sono, mas mesmo assim tu vai para a aula. Acabou o almoço, eu fiz o almoço, filho. Quem lava a louça? Quem lava a louça? Vai jogar o lixo. E hoje eu entendo que isso foi primordial para eu ser um menino raiz, um homem raiz. Lá no tribunal, a cada 2 anos, chegam os estagiários. Chegam os meninos jovens dessa geração. E eu vejo, o menino é top no direito. Sabe tudo de lei. Mas não sabe resolver nada. Não sabe falar com ninguém. Não sabe se expressar. E a gente vê que às vezes o pai priorizou muito o estudo. Menino tem que estudar. Não, tu só vai estudar. Só precisa estudar.
E às vezes o menino tem que trabalhar também, para resolver as coisas. Porque senão fica assim, fica mole. Então, a gente tem que entender que o seu pai não estava enganando você. Se o seu pai, que é o seu pai, que gosta de você, que ama você, sabe o que é bom, imagina o celestial. Não é assim que está o versículo? Então, pare de achar que você está sendo enganado, porque a situação que você está passando, o problema que você está passando na sua família, no seu trabalho, com seus filhos, eu não sei em que, Deus não perdeu o controle. Deus continua sabendo por que você está passando isso. E você não está sendo enganado. Você está passando isso, às vezes para ensinar um irmão, às vezes para criar casca, na maioria das vezes para crescer espiritualmente. Você não está sendo enganado. Fale para a pessoa do seu lado: meu irmão, siga firme. Você não está sendo enganado, não. Segunda causa da rebeldia. Anote: o homem natural, o velho homem, a carnalidade. O homem natural. Com a decisão de Adão e Eva, vieram filhos e mais filhos e mais filhos. Já ouviram essa história? Sim ou não? E nasceu quem? Uma pessoa fantástica, que é quem? Eu. E uma pessoa top, você. Nascemos o quê? Pecador, não tem jeito. Uma decisão de um casal fez com que eu e você nascêssemos assim. 2 anos atrás, quando meu filho tinha 2 anos, eu tinha dificuldade de entender que menino pequeno fosse pecador. Eu falei, não, bichinho desse tão bonitinho, é pecador. E aí um dia a professora da escola liga: paizinho, venha na escola. Aí eu falei: é mesmo, é reunião, é? Não, eu quero só falar com você. Aí eu fui, cheguei lá: paizinho, seu filho, Bernardo, a fera, de 2 anos, roubou o brinquedo do amigo. Eu falei: é o quê? Manda prender. Aí eu falei: não, porque o pai é o protetor. Não, meu filho não. Não, meu filho jamais ia fazer um negócio desse. Paizinho, tem a filmagem. Aí olha o menino, olha para mim, olha o menino. Ele tá aqui, aí ele olha para um lado, olha para o outro, aí tá o Homem-Aranha. Aí ele faz assim, ó. Miserável pecador. Mas é isso, vem. Tem que lutar todo dia com isso aqui. Porque a gente, é o que o André falou, todo dia tem que lutar para não mentir, para não pecar, para não ver pornografia. Todo dia vai ser uma luta até o fim. E que você, meu irmão, lute. Lute, viu, jovem? Lute todo dia para fazer a vontade do Senhor. Esmurra o seu corpo, meu irmão. Mas não faça a vontade de Satanás. Vale a pena. Terceira causa da rebeldia: o espírito ferido. Provérbios 18:19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Às vezes a autoridade é injusta. Quem aqui já se sentiu injustiçado por alguma autoridade? E aí, às vezes, sabe qual é o problema? Às vezes a gente cria um rancor. A gente fica com o espírito ferido. E a gente não consegue viver. Às vezes a gente cria uma mágoa. E a mágoa é uma frase que eu nunca mais esqueci. Uma mágoa é um veneno que tu toma
esperando que o outro morra. Quem morre é tu. Se tu não entender que tu tem que liberar o perdão, mesmo para aquela autoridade. Eu não estou falando para tu virar amiguinho de ninguém, mas tu tem que perdoar. Senhor, ora para que essa pessoa faça a vontade de Deus. É difícil? É. Mas não fique, meu irmão, com o espírito ferido. Talvez hoje aqui você esteja se sentindo enganado por algo. Ou talvez você não tenha conseguido parar de pecar em alguma área. Essa área aí. Você não consegue parar de pecar. Ou você está ferido com alguém, com algum irmão, com algum parente, com algum irmão que está vendo sem NIB. Deixa eu lhe falar uma coisa. Seja qual for a sua decisão hoje, nesse domingo de manhã, seja qual for o seu estado, decida hoje entregar essa situação para Deus. Por mais que essa autoridade não seja perfeita, nós temos uma autoridade que é perfeita, que é Deus. Que durante essa semana, meu irmão, você seja submisso às autoridades. Deus abençoe sua vida. Até domingo que vem.